tarde, tudo bem? Muito feliz que Tudo você bom? está aqui com a gente hoje. Vamos bater mais um papo na Núcleo Young. Hoje eu trouxe Marcelo Gutermann, escritor do livro Finanças do Lar, uma indicação muito boa que eu dou para vocês, que ele vai falar sobre a administração familiar, que também eu quero que você conte para a gente como é ter uma família tamanho família, né? Afinal, 7 filhos não é uma tarefa fácil. Então, pode contar para a gente como que é essa tarefa aí. Pois é, essa é uma pergunta muito ampla, né? A gente precisa, são várias dimensões, né? Eu toco no livro na questão financeira, que eu digo, inclusive no final, se você ler o livro até o final, que é a menos importante. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas será que eu vou conseguir sustentar, né? E eu tento mostrar que, na verdade, você vai gastar tanto quanto você tem, né? Ainda mais para quem é da classe média, né? Óbvio que pessoas com menos recursos, mais pobres, tal, vão ter mais dificuldades, isso é óbvio, mas para quem está, né, quem tem uma renda média aí, vai acabar gastando aquilo que tem, né? Então, a família grande, a gente acaba se adaptando, primeiro que é importante, não são séptuplos, né? Eles não nasceram todos de uma vez, são um de cada vez, então você tem um processo, né, de, de adaptação, né? É um depois do outro e você vai adaptando o seu orçamento e tudo mais, né? Eu acho que esse tudo mais é mais importante do que o orçamento, né? Toda a estrutura familiar, né? Aquilo que você tem aí para sustentar, para suportar, digamos assim, essa jornada, né? Esse projeto. Então, esse de maneira bastante genérica, depois a gente entra nos detalhes. Então, você tem 7 filhos. E qual a idade dos seus filhos? A mais velha tem 30 anos, né, e o mais novo tem 16. Então, tem filhos de Todas todas as as faixas etárias. idades, de todas as faixas etárias aí no meio do caminho, E né? como você conversou, assim, é que agora você já tem filhos mais velhos, mas também mais adolescentes da minha idade, por exemplo, eu tenho 18 anos. Uhum. Como você começou a falar sobre educação financeira com eles? Como se deu essa conversa, assim? Então, não, é um pouco como conversar sobre sexo. Na verdade, você não conversa, você meio que passa um exemplo, né? Não é aquele dia que você senta do lado, olha, filho, vou te ensinar. Né? A Não educação é assim? financeira é mais ou menos a mesma coisa. Você não é que você tem a conversa, você tem uma série de iniciativas ao longo da vida deles, né, na medida da maturidade, e que vai inculcando uma certa forma de ver o dinheiro. Né? Então é o que eu falo no livro, quer dizer, eu acho que o fundamental é educar para a escassez, é ensinar o tempo inteiro de que existem limites, né? A gente tem um orçamento limitado e a gente precisa saber viver dentro desse orçamento. Isso é um treino, né? É um treino mais da cabeça do que de qualquer outra coisa. Então, essa é a educação financeira, digamos, que eu dei para eles. A mesada é um instrumento fundamental, né, nesse processo, mas não só. Tem vários exemplos que eu dou no livro em que, digamos assim, a educação financeira foi passada para eles, né? E com mais ou menos sucesso. Aí cada um vai fazer o que quer, né, com as informações e com a formação, né? Eu acho é mais uma formação do que informação, né? Porque a formação é da personalidade, do caráter da pessoa. E a informação você tem, hoje você abre você dá Google e você tem informação, não é por falta de informação que as pessoas estão quebradas ou são gordas ou não fazem exercício. Né? Todo mundo sabe que essas são coisas importantes e mesmo assim não fazem. Então, vai além disso, é a formação do caráter da pessoa. Né? E você trata disso bastante no livro, né? Porque você fala que são pelos exemplos que os seus filhos aprendem. Então, não tem como os seus filhos terem uma vida saudável financeira se você também não passa isso para eles, né? E quanto à mesada, isso que você mencionou, eu acho muito interessante também, porque eu acho que a maioria dos pais, às vezes, tem uma visão meio ai, não sei se eu dou mesada ou não, por enxergarem isso como um mimo, né? Tipo, ai, tô dando dinheiro pro meu filho, mas ele vai ficar mimado, não sei o quê. Eu acho que é exatamente o contrário. Você vai estar ensinando ele desde cedo
a como usar o dinheiro, né? Então, isso eu achei bem interessante. Uhum. E a questão do mimo, mimo você sempre vai dar. O problema é assim, a mesada, ela disciplina o mimo, né? Porque você limita. É isso, meu filho. E qualquer coisa além disso, você vai precisar, ou você trabalha, ou você espera a próxima mesada, enfim. Quando você não tem essa delimitação, o mimo ele é infinito. Você vai dando coisas porque a pessoa, que a criança vai pedindo, né? Ela vai pedindo coisas e você, quando você para, qual é o critério? A mesada te dá um critério objetivo, né? E a Dá um pessoa vai limite. começando, dá um limite objetivo, exatamente. Se você não tem, Uhum, exatamente. E como você começou, como funcionou a mesada com a sua família? Você começou a ter uma idade que você fala assim, ah, eu acho que agora, a partir de agora já é interessante da mesada. Como que funcionou na sua família? não tem, assim, mais ou menos ali quando a criança já tem alguma noção de consumo, de fazer conta, e aí varia muito de criança para criança, né, a maturidade, as meninas normalmente são mais cedo, né, porque elas têm mais, elas são mais espertas, Mais né, maduras. mas exatamente, amadurecem antes, tal. Então, lá pelos 5, 6, 7 anos, alguma coisa assim, já entende, né? Essa é a dinâmica, começa, já sabe fazer conta, né? Então, é por aí, né? Não muito mais cedo você tem, a mesada não tem muito sentido, porque a criança não tem muito essa noção. Mais cedo existem instrumentos, né? Você limitar, agora doce não, agora, né? Quer dizer, esses limites servem também como educação financeira, né? No sentido mais amplo. Inclusive tem um experimento muito famoso, né? De psicólogos, enfim, isso é antigo, em que se coloca crianças na frente de um marshmallow e diz assim: olha, se você esperar 5 minutos até o tio voltar aqui na sala, você ganha mais um, né? E tem criança que come assim que o tio fecha a porta, né? E tem criança que espera e ganha o outro marshmallow. E aí acompanharam essas crianças ao longo da vida e demonstraram que aqueles que esperavam tinham uma vida financeira muito mais saudável do que aquelas que comiam logo em seguida. Né? Então, a educação financeira é muito mais do que dinheiro, né? Na verdade, é saber esperar, saber se comportar, enfim, é muito mais do que simplesmente a mesada, né? Sim, e que nem, óbvio que nem você falou, não tem uma regra, né? Porque cada família é uma família, mas esse lance de começar já desde cedo, porque eu acho que para as crianças, as menores, o dinheiro é uma coisa muito abstrata, né? Então acho que quando você dá uma mesada, você meio que traz isso para a realidade, você mostra que aquilo existe, que é assim que ela tem que lidar com o dinheiro, né? Você não vai dar uma receita de bolo, mas você vai guiar ela no caminho. E isso daqui a gente fala na Núcleo Young também, é o que eu quis mostrar para os outros jovens também, que você não precisa esperar você crescer, que você precisa ser muito velho, que você consegue sim ter uma vida financeira desde cedo, e que quanto mais cedo, melhor, porque você tem tempo de aprender. Então, assim, eu acho extremamente importante essa parte, e que você também fala no seu livro. E os seus filhos também, eles começaram, assim, desde cedo ter essa relação boa com o dinheiro, tiveram interesse em se organizar. Como que foi? Depende muito do perfil, e eu tenho uma visão privilegiada porque eu tenho vários exemplos em Várias casa, né? visões. Exato, então é muito interessante como, assim, tem gente que nasce para ser organizado, tem gente que, putz, é difícil, não precisa se forçar, né, para se organizar. Então, é um pouco o perfil da pessoa, mesmo com toda a informação, vai ter gente com mais dificuldade, vai ter gente com menos dificuldade. Tanto é assim que um casal, eu até falo isso, né? Deixa na mão de quem é mais naturalmente mais organizado, naturalmente tem mais facilidade, né, nesse tipo de controle, né? Porque o casal tem a ganhar com isso, né? Às vezes tem aquela coisa, não, eu vou segurar o meu dinheiro, tenho o dinheiro dele. Tudo bem, eu não sou contra, quer dizer, cada casal é um casal, cada um sabe do que faz, mas
às vezes o que a gente vê acontecer, né, isso eu já vi, um dos cônjuges acaba quebrando a casa porque ele é desorganizado ou ela é desorganizada, e não tem, o orçamento acaba sendo comum, porque você não vai deixar a outra pessoa quebrar, né? Você acaba tendo que ajudar. Então, isso acaba contaminando, né, a vida em casa. Então, de fato, tem perfis, né, de pessoas com mais facilidade, com menos facilidade. O que não deixa de ser importante você transmitir todas as informações e tentar formar ao longo do tempo. Mas tem diferença. Eu imagino que deve ter sido, não diria complicado, mas, né, cada um do seu jeitinho, mas hoje eles já devem estar engatados no mundo do mundo A maioria, sim. financeiro. Que bom. E vocês, como vocês estabelecem metas? Assim, vocês tinham isso? Ah, vamos viajar, vamos comprar alguma coisa assim para a família. Como vocês tinham metas? Como vocês faziam para alcançar os sonhos de vocês? Essa é uma pergunta importante, eu acabo abordando no livro também, que é a participação da família toda no orçamento doméstico. E o que eu digo é que o orçamento doméstico ele é responsabilidade do pai e da mãe. As crianças elas não têm condições de avaliar o orçamento doméstico como um todo, né? Porque a criança ela está lá no mundinho dela, com as suas necessidades, que são muito pequenas em relação ao todo do orçamento, né? O orçamento todo, a criança ela não tem noção de quanto custa manter uma casa, de quanto custa uma viagem, né? Então, a administração do orçamento sempre ficou entre mim e a minha esposa. Né? A gente nunca abriu os números, não, vamos sentar aqui todos em volta da mesa e discutir o orçamento. A democracia ela é excelente no mundo dos adultos. Né? Quando se trata de pais e filhos, democracia não é a melhor, não é o melhor regime, digamos assim. Né? O que sim a gente fazia é, bom, nós vamos viajar, vocês querem comprar alguma coisa? É bom já ir juntando dinheiro, né? Olha, você quer comprar o quê? Ah, quero comprar um videogame. Bom, ok, então custa tanto, olha, você vai precisar juntar o dinheiro, né? Isso sim, né? Você já se prepara. Agora, fazer o planejamento da viagem, quanto vai custar, a passagem aérea, todo esse tipo de coisa é eu e minha esposa, né? As crianças nunca olharam isso, né? Sim, e inclusive eu ia tocar num ponto agora que eu também achei essencial do seu livro, que era a corrida dos ratos, né? Que o estabelecimento das metas eu acho exatamente importante por isso, porque para você não ficar correndo sem sentido que nem um rato de laboratório, quando você estabelece aquilo que você quer, você já sabe o que você tem que fazer para você conseguir alcançar aquilo que você, enfim, a viagem, o videogame, né? Então, acho muito Uhum, interessante, que nem também você fala bastante no seu livro, que é a base do livro, é que os pais têm a função de administradores, né, de todas as finanças da casa, um papel complicado, mas deve ser divertido, ainda mais com 7 filhos. sem dúvida nenhuma. É assim, a jurisprudência é algo que você precisa tomar muito cuidado, porque o que você faz para um, o outro vai te cobrar. Né? Você sabe, você tem irmão, irmã? Tenho uma irmã mais nova. Então, pronto, você sabe, né? Ah, você fez, ela recebeu, eu não recebi. Né? Quero Então, também. é exato. Né? E às vezes, quer dizer, a justiça é tratar os desiguais de maneira desigual. Então, os filhos têm necessidades diferentes e às vezes eles não entendem, né? Olha, aquele irmão recebeu isso porque ele tem uma necessidade diferente e o irmão não entende isso, né? Então, você precisa administrar isso muito bem, né? Ou mantendo discretamente certos gastos que você não precisa abrir para todo mundo que está fazendo, mas você sabe que é justo fazer, né? E na medida em que for necessário abrir, explicar da melhor maneira que pô, aquele gasto que foi feito com tal irmão foi necessário por causa disso, disso e disso. Nós temos um filho especial, um filho autista em casa, né? E ele demandou gastos extraordinários em determinado momento, hoje não mais, né, que já é adulto, mas lá atrás demandou gastos extraordinários. E foi natural, né? Foi natural que tenha sido dessa maneira.
né? Todo mundo entende que ele tinha uma necessidade especial. Agora, é difícil administrar, não tem dúvida nenhuma, e todo gasto, quanto mais filhos, né? E mesmo com 2, isso também vale, todo gasto tem que ser pensado assim, pô, mas eu vou conseguir comprar para os 2, para os 3, para os 4, né? Tem que estar sempre na cabeça, porque é muito difícil você fazer essa administração, né? A gente trata isso bastante aqui na Nuclear, que é essa consciência financeira, né? Então, sempre se questionar muito antes de comprar uma coisa, ver se você realmente precisa daquilo. Inclusive, no seu livro você fala, um período de uma semana. Depois de uma semana, se você não sentir falta daquilo, não é importante. Então, é exatamente sobre isso, sobre você ter o controle do seu dinheiro, sempre pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão para você conseguir ter uma relação saudável com o seu dinheiro, né? E trazendo isso agora mais para os jovens, é uma coisa que acho que todo jovem sonha a independência financeira, né? E você é um dos pontos que você trata no seu livro também. Só que as pessoas têm uma visão muito distorcida do que é independência financeira. Então, o que, que você explicaria para a gente sobre o que é, de fato, a independência financeira? Pois na cabeça de todo mundo, e está correto isso, a independência financeira é você não precisar trabalhar para viver, né? Então, você tem dinheiro suficiente que te gera uma renda e que você consegue viver daquela renda, né? O grande problema da independência financeira é que a gente está sempre querendo mais. Então, é um alvo móvel, né? É assim, quando o jovenzinho se forma, ele tem uma vida simples, né? Normalmente. Não é casado, tem lá, vai lá na balada, tal, os gastos não são grandes. Se ficasse só naquilo, conseguir a independência financeira não seria tão difícil, né? Só que aí resolve casar, ter filho, e aí vão crescendo, né, as necessidades, o quanto dinheiro você precisa juntar. E aí, não, esse apartamento está pequeno, tem que ter um apartamento maior. Eu queria viajar para tal lugar, queria viajar para outro lugar e tal. E aí vão crescendo as necessidades. E a independência financeira, ela é função daquilo do estilo de vida que você montou, né? Então, quanto mais alto o seu padrão de vida, isso eu tento mostrar no livro, mais difícil fica a independência financeira, porque você precisa de mais dinheiro para manter aquele padrão de vida. A independência financeira não é só uma questão de quanto dinheiro você consegue guardar, é qual é o nível de padrão de vida que você quer sustentar, né? É uma conjunção das duas coisas, e isso não tem regra. Cada um vai desenhar a sua vida de acordo com aquilo que quer, né? Porque as pessoas pensam na independência financeira como se fosse ganhar na loteria. Uhum. Ganhei na loteria, Vou sair zilhões de reais, gastando, agora estou independente, não preciso mais trabalhar, né? mais nada. Que beleza. Eu até conto uma história de um cara que achou isso e gastou tudo e teve que voltar a trabalhar, né? E tem vários casos, esse é um, tem vários casos, né? Você dá um Google na internet, vencedor de loteria, vários casos desse tipo. Que a pessoa se engana, porque ela vai para um padrão de vida completamente insustentável, não faz a conta direito, o dinheiro acaba, né? Então, Vai sobreviver depois, né? exatamente, ele tem que voltar a trabalhar, ter uma renda do trabalho, né? Não tem muito jeito. E que dica, assim, você daria para um jovem que está começando no mundo financeiro? Porque Olha, assim. sim, Ah, pode não, falar. pode falar. Não, pode falar você. Porque. Então tá. Porque eu tomei toda essa iniciativa do projeto, porque eu comecei a juntar um dinheiro, só que eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não sabia como administrar. Então eu comecei a fazer vários cursos assim de finanças, de economia, para eu saber como usar meu dinheiro, né? E aí eu falei, ai, me deu um insight, eu falei, por que não conversar com outros jovens sobre isso também, né? Então, que dica você daria pra gente? Você já deu todas as dicas. A primeira dica é poupar, né? Sem poupança não tem segundo passo, né? Tem muita gente que está muito endividada, né? Então, essa questão de poupar
não é trivial, né? Isso que você está fazendo você já te coloca num patamar muito, muito diferenciado em relação à média do brasileiro, que está endividado. Então, o primeiro passo é poupar. Não se iludir não é bem a palavra, mas não se encantar com o dinheiro que está recebendo, né? Às vezes, o primeiro emprego, né? Aquele emprego você começa a ganhar muito mais do que a mesada que você recebia em casa, né? Você Nossa, não sabe agora eu como tô um ticket de refeição gigante, né? Sobra dinheiro. Ah, caramba, agora eu tô rico, né? E essa é uma oportunidade de poupar, né? Então, a poupança é o primeiro passo. Então, você já começou certo. E depois, o investimento, é o que eu falo, a coisa tem que ser simples, né? Tentar não... Claro, veja, existem investimentos muito sofisticados no mercado, né? Isso aí tem para todos os gostos. Mas para quem está começando, né, é assim, o investimento não vai te fazer rico. O que vai te fazer rico é o seu trabalho, né? E poupar do seu trabalho. Isso que vai te fazer rico. Os investimentos, eles servem para aumentar um pouco o seu patrimônio. Primeiro, te proteger da inflação, que é muito importante, ainda mais num país como o Brasil. E, em segundo lugar, tentar crescer um pouco o seu patrimônio. Mas não é um investimento que vai te fazer rico. O investimento, ele te faz rico, sabe quando? Faltando 5 anos para a tua aposentadoria, lá na frente, porque aí você vai ter juntado já um dinheiro tão grande ao longo de toda a sua vida de trabalho, que aí sim, a taxa de juros, o rendimento do investimento vai fazer a diferença. Porque aí você começa a ganhar sobre uma base muito grande, mas essa base muito grande teve que ser construída. E é isso que as pessoas, principalmente os mais jovens, não conseguem perceber. Né? Elas acham, não, eu vou aqui comprar uma criptomoeda, né, para que dar vai. o negócio que vai me deixar rico. É a síndrome da loteria esportiva, do cassino. Né? Estou aqui na frente da roleta, vou aqui colocar no vermelho 22 tô sentindo que é o meu dia de 1 milhão de sorte. dólares. Exatamente. Quando a bolsa é um investimento de longo prazo e vai te dar um rendimento bom no longo prazo. Ah, pode ser que você tenha sorte no curto prazo e, nossa, o dinheiro, sei lá, duplicou. Mas você tem tão pouco dinheiro que aquela duplicou não vai te fazer rico também, né? Então, esse é por isso. O que vai te fazer rico é a disciplina de poupar e investir de maneira simples, sem grandes malabarismos. É isso que vai resolver sua vida. Então temos que ser os Zé Poupadores, né? Que nem você fala no seu livro. Que a gente junta o nosso dinheiro, a gente tem que ter essa maturidade, né? De poupar o nosso dinheiro, que é uma coisa muito complicada, ainda mais para os jovens que gostam de, enfim, fazer diversas coisas, só que aí esquecem de pensar no dinheiro, né? Então a gente tem que pensar bastante em começar a poupar, então, para a gente manter um estilo de vida que a gente consiga financiar, para a gente ter uma poupança acumulada no futuro, né? E isso é importante que você falou, um estilo de vida que poupar para depois ter o estilo de vida, porque muitas pessoas pensam o seguinte: eu tenho um gasto e o que sobra eu poupo. Não, o raciocínio está errado. Eu primeiro poupo e depois, com o que sobra depois da poupança, eu vou montar meu estilo de vida. Se você não fizer isso, seu estilo de vida vai comer a sua poupança. Né? Então a gente tem que trabalhar essa mentalidade. Inclusive, tenho que te agradecer pelo livro, que mesmo ele voltado para a administração familiar, ele também abriu muito a minha cabeça e eu enxerguei ainda mais a importância que é você ter essa organização com o seu dinheiro, como ele funciona. Então, realmente, esse livro foi essencial aí para aumentar o meu conhecimento. E você tem alguma coisa a acrescentar sobre o seu livro? Olha, eu acho que você cobriu tudo. A gente não falou muito de dívidas, mesmo porque jovens ainda não Sim, são sim. endividados, né? Essa é uma questão que vai Infelizmente, aparecer ainda mais. vamos chegar nesse ponto.
Exato, ainda Infelizmente não ainda deu vai ter essa tempo, né? etapa. Ainda não deu É, tempo de ficar exatamente. endividado, né? Que também é um capítulo do livro. Mas eu, assim, tem meu conselho final, se digamos assim, né? Tem uma relação com o dinheiro não paranoica, né? O dinheiro é um meio para você conquistar aquilo que você quer na vida, né? E a forma de não ter uma relação paranoica é você ter um estilo de vida é, razoável dentro das suas possibilidades, né? Um certo controle e ter um estilo de vida razoável. Caso contrário, o dinheiro vai tomar conta da sua vida pela falta dele. Bom, Marcelo, queria te agradecer. Muito obrigada por ter participado. Com certeza você também abriu a mente de muitas pessoas. Inclusive, ó, Finanças do Lar, Marcelo Gutermann, leiam, por favor. É muito interessante, com certeza vai acrescentar muito na vida de vocês. Obrigada, Marcelo. Espero que a gente possa ter mais encontros como esse. Eu que agradeço aí a oportunidade, conte sempre comigo. Obrigada. Tchau, tchau.